Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de mecanização agrícola? Eba! Eu, professora Patrícia Crivellari, hoje venho com um assunto super legal: a potência na barra de tração e no motor, tá bom? Então, vou falar mais um pouquinho sobre isso e compartilhar a tela com vocês. Então, esta é a nossa aula sobre potência na barra de tração e no motor. Qual que é a potência necessária para o acionamento de máquinas agrícolas? Nós sabemos que o trator usa um motor de combustão interna para fornecer potência às máquinas agrícolas. Perdas de potência ocorrem quando a potência do motor é transmitida para a tomada de força, sistema hidráulico e o rodado de tração. Então, eu já indiquei para vocês algumas aulas do professor Aldir. Então, quem não assistiu, está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? Então, assistam para vocês terem um embasamento aí melhor e já entrar com tudo nessa aula que a gente vai ter agora. A potência disponível na barra de tração depende do quê? Então, da potência do motor, da distribuição de peso sobre os pneus, isso é o tipo de rodado, né? E da superfície do solo. A patinagem das rodas responsáveis pela tração constitui-se uma perda de potência. Então, a gente já viu que a patinagem, como que ela ocorre lá na aula anterior, né? E isso também gera perda de potência. Para cada tipo de superfície, existe uma patinagem que torna máxima a eficiência tratória. Então, qual que é a máxima? Como a gente já viu, é em superfície de concreto, né? E a que vai sofrer mais patinagem, né, e mais perda de eficiência é de solo solto. Então, ó, superfícies mais soltas, como por exemplo, solos arenosos, permite uma patinagem maior, ali entre 10 e 14%, para que a eficiência tratória seja máxima. No entanto, ó, presta atenção, preconiza-se que, de uma forma geral, a patinagem deve estar abaixo de 15%. É muito importante vocês lembrarem disso. A força de tração necessária é o principal fator a ser considerado para o cálculo da potência nominal, que é aquela do motor que a gente também já viu na aula anterior, que um trator deverá ter para acionar determinado implemento. Então, de acordo com a potência do meu motor, eu posso estimar o quanto que vai chegar lá na barra de tração. Então, qual que será a demanda de força de tração dos implementos? Então, para os arados de disco ou de Iveca, ele relaciona o quê? A força por unidade de área, que aqui a gente denomina PA, né, o A de arado, da seção transversal. E aqui ele me fornece um dado em Newton por centímetros quadrados. Também relaciona a velocidade em quilômetros por hora. Então, isso vai também ser relacionado com o tipo de solo, a textura do solo que eu tenho. Se ele for argiloso, a gente vai ver essa formulazinha aqui, ó. PA igual a 7 mais 0,049 vezes a velocidade ao quadrado. E se ele for arenoso, vai ser o PA igual a 2 mais 0,013 vezes a velocidade ao quadrado. E também tem essas duas formulinhas aqui de textura intermediária, tá bom? Isso aqui é a título de curiosidade, vocês podem buscar mais sobre em livros, tá bom? Mas para você saber como é que calcula isso aí. Então, eu tenho lá o meu PA, que é a força por unidade de área, e correlacionando ali, multiplicando pela profundidade de trabalho em centímetros e pela largura de trabalho, eu vou ter a força de tração necessária. Então, é essa formulazinha aqui que eu vou utilizar no caso de arado. E para grade de disco, como é que eu faço? Então, a força de tração, aqui eu já chamei de P, em newtons, para qualquer velocidade
a profundidade normais, onde M é a massa, será. Isso aqui o professor Aldir também falou nas aulas dele, ali, dos vídeos aqui embaixo. Então, para o solo de textura argilosa, eu vou ter um P de 14,7 vezes a massa. Professora, mas ele multiplicava a velocidade. Então, aqui é só para vocês verem que tem diferentes formas de eu encontrar a força, né, e, consequentemente, a potência que eu preciso para puxar os meus implementos, né, a potência necessária. Então, aqui, a gente calculou apenas a massa. Aqui, para solo médio e para solo arenoso. Então, eu sabendo o P aqui em newtons, lembra que no vídeo lá estava em watts? Aqui, ó, está em newtons. Então, os resultados vai ser um pouco diferente, certo? E aqui a minha força vai ser em quilogramas força. Então, eu coloco, substituo o valor que eu obter daqui, de acordo com a massa do meu implemento, da minha grade de disco, e eu vou ter a força necessária aqui em quilograma força. E também temos aqui para a semeadora, e a força de tração que eu chamei de PI, que é newtons por linha, tá? E aí, elas podem ser divididas em para sementes graúdas, que quando eu faço só a semeadura, para semeadora e adubadora de sementes graúdas, e aí eu vou ter aqui uma maior quantidade de força necessária por linha, e para sementes miúdas, né, que eu vou ter aqui uma menor quantidade de força necessária. E eu colocando esse valor aqui, substituindo e multiplicando pelo número de linhas, eu vou ter a força necessária para a tração do meu implemento. E aqui que é o mais importante, então, a potência nominal no motor dos tratores. Então, com esses valores que eu tive, né, com essas fórmulas que eu demonstrei para vocês, eu vou ter a potência na barra de tração. Quanto de potência está requerendo ali na barra de tração. É só colocar aquele F que eu obtive lá em quilograma força, multiplicar pela velocidade de trabalho do meu equipamento, aqui prestem atenção, metros por segundo, dividido por 75, que é um valor de conversão, e eu vou ter isso em a potência da minha barra de tração já em serviço. Devido a fatores de perda de potência, como atrito do sistema de transmissão, a patinagem das rodas motoras, a resistência ao rolamento, além da reserva de potência, pode-se considerar de forma prática que os tratores agrícolas de pneu desenvolvem na barra de tração um valor que pode variar entre 50% e 70% da potência nominal do motor, né? Isso também depende do quê? Se o trator é 4x2, se é 4x2 TDA, né, que tem as rodas dianteiras auxiliares, né, o eixo dianteiro tem rodas auxiliares, ou se ele é 4x4. Então, eu vou ter esta minha fórmula aqui. Então, a potência nominal, ou a potência do motor, vai ser igual à potência da barra de tração, que eu já calculei lá atrás, que eu acabei de mostrar para você, dividido pela eficiência. E aí, eu vou mostrar para você como é que se faz esse cálculo. Então, vamos para os exercícios. Pessoal, preste atenção que é super facinho e vai cair na prova. Olha lá, levando em conta o arado de disco e a grade niveladora abaixo, então temos aqui um arado de 3 discos, largura 1 metro, profundidade 20 centímetros e velocidade de trabalho de 5 km por hora. E a grade niveladora de 28 discos, com uma largura de 2,4 metros, uma profundidade de 9 centímetros e velocidade de trabalho de 8 km por hora. E aqui a massa, que também é muito importante a gente saber na hora de calcular, de 758 quilos, certo? Calcule e selecione o trator necessário para tracionar esses dois implementos de preparo do solo, considerando um solo de textura argilosa. Por que eu tenho que saber a textura? Por causa de, para eu saber qual fórmula que eu vou escolher, que nem eu mostrei lá atrás para você. Então,
Vamos calcular primeiro para o arado. Então, como a gente viu, textura argilosa, a gente vai utilizar esta formulazinha aqui. E aqui eu só vou substituir. Então, como vocês viram aqui, velocidade em quilômetros por hora, 5. Só coloquei aqui e multipliquei. Qual que é o meu resultado? Então, eu vou ter aqui 8,23 newton por centímetro quadrado. E a próxima fórmula é só colocar aqui, substituindo o PA. Então, além disso, eu tenho que colocar profundidade de trabalho, né? E aqui a largura. Aqui é 1 metro. Então, eu tenho que colocar aqui em centímetros. Muito importante prestar atenção nas unidades. Eu vou ter uma força de tração aqui, então, de 1.646 kgfm. E aí, a potência da barra de tração, isso aqui é o mais importante, tá? É o que eu vou pedir na prova para vocês. O que é potência? É força vezes velocidade. Esse 75 aqui é só para transformar essa potência em cavalos, tá bom? Então, é só eu substituir os valores aqui que eu já tenho. A velocidade, muito importante, preste atenção, em metros por segundo. Então, para transformar 5 km por hora em metros por segundo, eu dividi por 3,6, tá bom? E aí eu vou ter o valor aqui de 30,5 cavalos. E aí eu consigo agora determinar qual que é a potência nominal do meu motor, né? Então, coloco e jogo tudo na fórmula novamente. E aqui para vocês prestarem atenção. Professora, a senhora não falou eficiência, mas aqui eu já mostrei para vocês, gente. Fiquem tranquilos que na prova eu vou falar eficiência, que é só para vocês prestarem atenção que eu coloquei eficiência bem aqui. Então, quanto que é a minha eficiência aqui? 50%. Então, eu tenho a eficiência nessa potência aqui de tração para solos argilosos de 50%. Ok? Então, considerei um solo solto e argiloso. Eficiência 50%. Só jogar na fórmula e isso vai me dar um valor de 61 cavalos. Então, é isso aqui que eu preciso no motor do meu trator, ok? Ah, se eu tivesse lá um 50, não ia funcionar. Preciso de uma potência de no mínimo 60 para esse implemento aqui. E a grade? Será que vou precisar de mais potência ou menos? Então, vamos fazer aqui o exercício. Então, a potência, aqui eu considerando o solo argiloso, já coloquei aqui a formulazinha para vocês, é essa daqui. É a primeira lá que eu mostrei atrás. Então, 14,7 vezes a massa. E a massa eu dei lá para vocês de 758 quilos. Isso vai me dar 11.143 newtons. E aí eu coloco ali na fórmula de força. Então, qual que é a força necessária? Então, 1.140, gente, 11.143 newton dividido por 10. Isso vai me dar 1.114 kgfm, certo? E aí eu coloco ali na fórmula para saber a potência na barra de tração, só substituir, gente, transformei, importante lembrar, transformei aqui em metros por segundo, e então eu tenho 33 cavalos necessários lá na minha barra de tração. A potência necessária é de 33 cavalos. Professora, e no motor, quanto é que eu preciso? Então, coloco lá na fórmula de novo. Opa, é 50%, tanto para um quanto para outro, certo? Porque o solo é o mesmo. Então, quanto que eu vou precisar aqui? Só fazer a conta, são 66 cavalos que eu vou precisar, no mínimo, no motor do meu trator. Então, concluindo, eu quero que vocês escrevam essa conclusão lá na prova de vocês. Conclui-se que um trator com 65 a 70 cavalos seria suficiente para tracionar o arado de disco e a grade niveladora, descrito anteriormente nas condições mencionadas. Tá bom? É muito importante que vocês concluam, né, para saber o resultado que vocês tiveram. Por exemplo, aqui eu posso colocar um de 65, neste caso aqui faltaria potência.
né? Então, é sempre recomendado eu colocar um pouco, que o meu trator seja um pouco mais potente do que eu preciso, para garantir que a minha operação seja bem feita, ok? Então, eu recomendaria aqui maior que 66 cavalos, tá bom? Aqui, segundo exercício. E é mais ou menos isso aqui que vai cair na prova. Então, acompanhe certinho aí, tá? Se vocês tiverem dúvida, não entendi, professora, pergunte, mas antes da prova, antes de eu enviar a prova para vocês, porque depois não adianta chorar lágrima de sangue. Um vendedor de implementos agrícolas lhe ofereceu uma plana que exige 6.000 kg-força. Opa, já dei o valor aqui para vocês. Professora, tá mais fácil do que eu pensava. Tá, pois é, facinho, então presta atenção. Para ser tracionado. Antes de comprá-la, você fez um teste de campo com um trator de 180 cavalos, pertencente à concessionária. Então, a concessionária tinha um trator lá, ela pegou o trator e fez um teste, um ensaio lá que a gente viu lá na aula passada. Então, num percurso de 200 metros, ele foi lá e percorreu com o implemento engatado, gastou um tempo de 150 segundos. Entretanto, na sua propriedade, não tem esse trator aqui de 180 cavalos. O que você tem é um de 150 cavalos. E sabendo que para o seu trator, do motor até a barra de tração, tem uma eficiência de 65% da sua potência. Então, qual que é a decisão? Você compraria ou não compraria esta semeadora para a sua propriedade? Opa, semeadora não, gente, plana, tá bom? Desculpa. Compraria ou não essa plana para a sua propriedade? Professora, como é que eu vou fazer isso? Então, olha lá, a formulazinha está bem aqui. O que eu tenho? Potência, aqui na barra de tração, é igual força vezes velocidade dividido por 75. Professora, eu não tenho a velocidade? Tem, sim. Olha lá. Qual que é a força? 6.000 kg-força. Já dei aqui para vocês. E a velocidade? Velocidade em metros por segundo, não precisa nem transformar, gente. Só colocar ali na fórmula, ó, 200 metros por 150 segundos. Já tenho a minha velocidade aqui. Dividido por 75. Quanto que isso vai me dar? 106,64 cavalos. Opa! Tenho a potência requerida ali na barra de tração. E como que eu faço agora para saber quanto que eu preciso no motor do meu trator? Tenho a eficiência? Professora, eu tenho eficiência. É só pegar a potência na barra de tração e dividir pela eficiência. Quanto que isso vai me dar? Se vocês fizeram aí bem rapidinho, parabéns, vocês acertaram. 164,06 cavalos. Então, aproximadamente 165. Lembrem-se de arredondar sempre para mais, não para menos. Professora, então o meu trator, ó, não vai dar certo, não. Exatamente, gente. Como que eu vou concluir isso aqui? Na concessionária, o trator testado com a plana tracionou tranquilamente o implemento, pois tinha 180 cavalos. Entretanto, lá na minha propriedade, eu tenho um trator de 150 cavalos apenas. Portanto, eu não compraria essa plana, não, porque o meu trator, ó, não ia dar conta. E sim, uma menor, né? Então, meu trator teria o quê? Dificuldade em puxar a plana lá que ele fez um ensaio. E aqui, tarefa. Pergunta de prova. Já façam, hein, galera? Nas condições de operação de tração em solo firme, sabe-se que do motor até a barra de tração, temos uma eficiência de 70%. Opa, então eu já sei qual que é a eficiência. Utilizando um trator 4x4. Em uma operação de preparo profundo do solo, qual que é a potência mínima? Qual que é a potência mínima que deverá ter um trator de pneus para tracionar um subsolador, sabendo-se que foi necessária uma força de 4.500 kgf na barra de tração
quando percorrer uma distância de 150 metros, gastando 120. Professora, muita informação. Gente, o que vocês precisam saber? Quanto que é na barra de tração? Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho aqui a força necessária, eu também tenho aqui a velocidade. E quanto que é a potência no motor? Então, eu preciso só da eficiência, tá bom? Então, o que eu quero saber? Qual que é a potência mínima? Professora, tá muito fácil. É sério que é isso a prova? Sim, é sério. É isso daí que vai cair na prova, beleza? Então, vamos lá. A outra pergunta que vai cair na prova, questão de prova. Um vendedor de implementos agrícolas lhe ofereceu uma semeadora que exige 5.000 kg-força para ser tracionada. Antes de comprá-la, você fez um teste. Professor, é o mesmo trator? É o mesmo trator. De 180 cavalos pertencente à concessionária, no percurso de 200 metros, gastando agora, ó, 130 segundos. Professora, só mudou o tempo para vocês treinarem, gente. Entretanto, na sua propriedade tem-se um de 150. Você já sabia que tinha esse trator, né? Então, eu só quero saber se vocês vão comprar ou não, ok? E a conclusão tem que estar lá bonitinha, beleza, galera? Então, aqui as referências, então eu coloquei, eu utilizei este livro aqui para ensinar vocês, ele está disponível também, tá bom? E até a próxima aula.